Então, vamos começar aqui com a forma interrogativa do present simple. Mas para poder falar um pouquinho sobre a forma interrogativa do present simple, eu tenho que apresentar para você dois personagens novos que nós não temos na língua portuguesa, mas que são cruciais na língua inglesa, chamados de do e does. Do e does são conhecidos como verbos auxiliares, ou como nós chamamos em inglês, auxiliary verbs. O que são verbos auxiliares? Esses dois, eles mostram o tempo verbal. Eles escrevem qual que é o tempo. Eles mostram na minha pergunta. Olha, eu estou perguntando no present simple. Então, o do you does, ele é um indicativo de tempo que a gente pode transformar, em vez de ficar chamando de verbo auxiliar, vamos chamar de códigos de tempo do presente. Então, o código do e does tem tradução na língua portuguesa? Não, não tem tradução na língua portuguesa. Eu tenho que lembrar de adicionar sempre no início da minha pergunta o do ou does. Sendo que ok, quando que eu vou usar o do e does, né? Eu tenho intercalável, eu posso misturar os dois? Não, na verdade é pelo contrário. O do eu sempre vou utilizar quando eu tratar os pronomes I, you, sempre o plural e singular, we e they. Já o does eu vou utilizar quando eu falar sobre he, she ou it. Até porque lembra lá atrás, na última aula, que eu falei que sempre na afirmativa, meu verbo ganha um S quando eu uso he, she ou it. Isso aqui é o plural de do. ES, quando eu quero falar, né, o does em plural, antes, volta um pouquinho. Então, lembra na última aula que eu falei sobre adicionar o S no verbo quando eu tenho he, she, it? Olha que legal aqui o does. Ele segue o mesmo padrão, ES, tá? Então, ele é a forma, se uma palavra, um verbo acaba com o, e eu quero transformar no plural, eu coloco ES. Então, aqui, ó, o mesmo padrão, tá bom? Então, do e does. Agora vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a minha pergunta. Então, eu tenho que observar aqui como que vai ficar então a sequência da minha frase. Bom, eu vou começar sempre com o do ou does. Eu vou ter o meu sujeito logo em seguida, porque eu pergunto quem que está fazendo alguma coisa, ou qual objeto, alguma coisa, eu quero saber. Então, eu vou começar com do e does, seguindo de um sujeito. Eu tenho meu verbo, seguido pelo meu objeto. Então, essa aqui é a estrutura de uma frase interrogativa no present simple. Vejamos, nós temos aqui, vamos supor que eu quero perguntar, né? Vamos usar alguns pronomes, vamos escolher o pronome aqui, né? I, o they e o she. Três pronomes. Vamos usar os verbos travel, study e vamos colocar o verbo like, o verbo gostar. E agora vamos conversar um pouquinho sobre objeto. Vamos conversar sobre every day, todo dia. Vamos colocar aqui o objeto at night, de noite. At night. E vamos colocar também pizza. Pizza, em inglês, é pizza. Vamos pôr aqui pizza. E aqui eu quero saber, né, fazer algumas perguntas utilizando este vocabulário. Vamos lembrar que para I e they eu vou atribuir o do e para o she eu atribuo o does. Veja só que ficou muito fácil. Na realidade, já está em sequência minha pergunta. Então vamos só tirar um pouquinho aqui e elencar elas. Eu posso perguntar: eu viajo todo dia? Do I travel every day?
Então, vamos colocar agora essas frases em perguntas, vamos elaborar elas, tá? Para ficar um pouco mais em ordem, vamos começar com: eles viajam todos os dias? Do they travel every day? Maravilha. Então, tem a minha primeira pergunta aqui. Eu quero saber, eu estudo de noite? A pergunta para você mesmo, né? Do I study at night? Maravilha. E aí, vamos usar também aqui o she. Eu posso fazer uma pergunta. Ela gosta de pizza? Does she like pizza? E aqui nós temos três frases interrogativas do present simple. Do they travel every day? Do I study at night? Does she like pizza? Lembrando de pôr o does quando tiver he ou it, e assim eu vou seguindo por sequência. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a negação.